WePlan Cast. Fala galera, eu deixo vocês aqui então com a segunda parte do episódio número 8 da comunidade da WePlan. A gente separou em duas partes porque achou que ia ficar muito extenso em apenas um episódio e ia bater quase 2 horas de duração. Então, para quem não ouviu o primeiro episódio, eu acho bem importante ouvir. É uma boa introdução para esse assunto. E fica aqui então a continuidade para quem quiser ouvir mais sobre a ideia da comunidade. Segue então nesse episódio, parte 2 do episódio 8, Comunidade WePlan. Valeu! Agora a gente quer abordar então alguma coisa mais relacionada a desafios e oportunidades, mas eu vou pedir agora para ouvir o Renan com relação a isso. Porque assim, Renan, a comunidade ela vai permitir crescer de uma maneira mais exponencial, né? Ou seja, eu vejo a força que vocês fazem hoje, até eu escuto nos corredores aí a conversa de vocês, né? Dizendo assim, a gente fala, mas parece que a pessoa não entende, a gente reforça, mas a pessoa não entendeu a mensagem. Então essa força que vocês fazem é uma força que é one-on-one, ou seja, é um a um, vocês têm que passar a mensagem, vocês têm que reforçar isso, é um trabalho diário, né? Ou seja, é a luta diária que vocês têm. Mas como é que vai ser essa história de você simplesmente pegar essa formatação, todo esse conceito, essa mensagem, o manifesto, pegar toda essa informação e colocar na mesa, deixar isso aberto e trazer para a comunidade? Ou seja, agora as coisas não vão mais acontecer, né? Se a gente conseguir tirar isso do papel, isso não vai mais acontecer nos bastidores. Isso vai estar aos olhos de todo mundo vai aprender com isso, todo mundo vai aprender com o ensinamento que o Ismael passou para o cliente, com o Renan passou para o Ismael. Enfim, esse é o principal mote da comunidade, ou seja, colocar as coisas de maneira, né, pública para que as pessoas aprendam. Exato, João. E em linhas gerais, né, vem de uma parte do aprendizado também esse ponto da comunidade, né? Que a gente está aprendendo como organização. Então, cara, se a gente for analisar, compartilhar conhecimento, ele dissemina o desenvolvimento, né? Como um todo da organização da WePlan e, consequentemente, das pessoas que fazem parte disso tudo. Então, olha que bacana aqui hoje na nossa conversa, por exemplo, que a gente tem 2 profissionais parceiras numa troca gigantesca aqui de conhecimento, de experiências, né? E aí, Johnny, quando a gente fala assim que o projeto da WePlan, ele é um projeto que a gente iniciou já o processo de escalabilidade dele a nível Brasil, tenta imaginar que bacana um arquiteto que atua em Belo Horizonte ou Maceió, trocando conhecimentos do mercado com profissionais aqui do Sul, né? Isso é fantástico, porque de fato é mercado, mas tem suas particularidades, né? Tem seus desafios, né? E quando a gente fala sobre isso também, as pessoas que fazem parte hoje da WePlan, de forma direta ou indireta, estão de fato ajudando a gente a construir a WePlan, né? Construir o nosso modelo de negócio, né? E a gente nunca vai parar, né? Não tem um prazo para isso. A gente fala que daqui 2, 3 a gente vai estar com o negócio construído. Não existe. É uma construção diária. É uma construção que não tem, por exemplo, hoje como a WePlan, ela chegar e ditar as regras e como o profissional tem que atuar ali na ponta. Cara, é o profissional que está ali no mercado, é ele que está com a sensibilidade do mercado, o termômetro, né? De entender o que os clientes estão pedindo, de entender, de a gente ouvir os feedbacks do consumidor final, dos profissionais da área de montagem, do arquiteto, né? Então a gente ouviu alguns arquitetos aqui da região sul e arquitetos lá do norte que estão com dificuldades totalmente diferentes, né? E que a gente precisa olhar com carinho em cada ponta e com isso tu vai realmente construindo algo de valor. Então, a gente sabe que para isso acontecer, a gente tem que estar cada vez mais abertos, cada vez mais acessíveis, cada vez querendo de uma forma colaborativa, né, pegar essas dificuldades e passando as etapas, né? Então, cara, eu vejo assim que a gente está no caminho certo, né? E é pensamento longo prazo. A gente está dando os primeiros passos quanto a isso. E novamente, né, Renan? Quando a WePlan se dispôs a ser disruptiva, romper uma parede gigantesca no mercado,
eu acho que a gente tem que ser em tudo, né? Em tudo que a gente criar, tudo que a gente entregar para vocês, para o mercado, para nossos parceiros credenciados, ele tem que ser diferente, né? Então, novamente, a gente fazer uma comunidade onde, que nem o Johnny falou, possíveis, ao ver do mercado tradicional, possíveis concorrentes juntos, trocando informações, é romper uma barreira, é quebrar um tabu, né? Então, e do mercado, né, Ismael, extremamente... Falando agora um pouquinho, acho que a arquitetura também entra, mas móveis planejados, que é a área que a gente domina, cara, móveis planejados é extremamente conservador, né? É o que eu sempre falo, as pessoas boas desse mercado têm nome, né? Mas por que tem poucas pessoas que sabem trabalhar com isso? Porque não é disseminado, não é informado. Por isso que o arquiteto vem lá para a ponta com um projeto detalhado, com enormes falhas de projeto. Gente, eu não estou criticando o projeto, mas é que aprende lá no início, lá na faculdade, de forma errada, teórica. É uma coisa que... Como fixa determinada coisa? Então, tipo, esse mercado, por que centralizaram por muitos anos a informação, né? De como fazer, de como estruturar, de como ajustar o projeto, como ele é um projeto compatível, né, com a marcenaria. Então, o que a WePlan faz hoje com a comunidade é abrir esse jogo, né? Fazer um jogo aberto. Transparência, né? Transparência. E outra, né? A arquitetura está totalmente ligada a bem-estar, né, das pessoas, né? Criar ambiente para as pessoas poderem ter o seu bem-estar, poderem viver as suas vidas em espaços realmente aconchegantes, né? Espaço para compartilhar aí bons momentos com a família, né? Então, eu acho que esse que é o ponto, tá, Johnny? É a gente cada vez mais poder trazer profissionais também com diversos perfis, né, de atuação, né, com diversas histórias, né, a serem contadas, a gente poder, de fato, poder participar da vida das pessoas e em diversos lugares, né? Então, é um ponto aí também que a gente vai levar e muito com a comunidade da WePlan. Gerar conexão, né? Gerar conexões, boas conexões, né? E diversas aptidões também. Já se foi o tempo em que a empresa que dominava, né, uma área dominava o mercado. No passado, uma empresa que dominava o hardware, por exemplo, tinha os melhores computadores e ela dominava o mercado de computadores. Aí vieram as empresas que dominavam os softwares. Essas empresas tinham os melhores programas, elas dominavam o mercado. E a gente passou por um tempo em que houve o domínio da informação. Foi muito lá no passado, existiam sociedades, enfim, que retinham a informação, né, para pequenos grupos de pessoas que não tinham acesso à informação, e aí eram os mais inteligentes, os mais dotados, era uma sociedade de cientistas, filósofos, enfim. E a gente também passou recentemente por isso, antes da internet, esse domínio, essa centralização de informação, onde é um certo egoísmo do mercado, né? Reter a informação para si e não repassar isso adiante. Mas a internet fez essa virada, né? Ela permitiu que qualquer um, a qualquer momento, pudesse ter contato com a informação, pudesse entender o que é bom para si ou não. E a comunidade vem nesse momento para fazer uma terceira, digamos assim, uma terceira virada, né, nesse jogo, né? Porque aí vai unir todas as pessoas desse meio que tem informação e vai permitir com que isso se difunda, porque não tem como o Ismael ou o Renan estar ao lado de cada arquiteto no dia a dia, vivendo as dores dele. Não tem braço para tudo isso, né? E seria também muito egoísmo da WePlan achar que formatar aquele manual e achar que isso talvez é o ideal, né? Seria um egoísmo muito grande, inclusive para o mercado e para o cliente, né? Porque aí você vai estar engessando as coisas. Então o conceito é justamente esse, aprender constantemente, né? E ter a humildade e a honestidade de que o modelo estará continuamente sendo construído com o apoio de quem está vivendo isso lá na ponta, quem está vivendo isso lá no mercado, quem está vivendo as dores do cliente, ouvindo direto do cliente, enfim. Então acho que não é nenhum demérito, eu acho que é o principal conceito de uma mente aberta, enfim, para o conhecimento, né? Perfeito, Johnny. É aquilo que a gente fala da horizontalidade, né? Cada vez mais coisas horizontais e as pessoas podendo
trazer suas ideias, colocar suas ideias na mesa, sempre pensando de fato no bem comum, né? Que é o sucesso do cliente, é melhorar a vida das pessoas de alguma forma, né? E eu acho que é o conceito que a gente vem falando também sobre andar lado a lado, né? Quando você anda lado a lado, ninguém está na frente, ninguém está atrás, ninguém está escorado, né? Ninguém precisa perder ninguém, né? Exatamente. A gente definiu isso e acho que ficou claro, e fica claro, acredito que sim, né? Para todas as pessoas que a gente traz para dentro e explica o projeto. Então eu acho que a essência da WePlan está aqui e que bom que a gente está conseguindo somar, porque a gente está novamente trazendo uma novidade para o mercado, um modo diferente de trabalhar. Daqui a pouco vai ter uma WePlan diferente. Daqui a pouco vai ter um concorrente que vai tentar fazer a mesma coisa e que bom que evolua esse mercado, né? O que a gente não pode é parar e a gente vem acelerando muito a informação da forma que a gente pode, né? E contando com pessoas que acreditam muito, né? Na WePlan e o exemplo é vocês que estão aqui hoje. Então eu acho que é isso, assim, realmente conseguir compartilhar tudo que a gente tem aí de conhecimento e experiências. Eu só tô ouvindo coisa boa, história boa, enfim, eu quero um pouco de polêmica. E a gente sabe que tudo que é novo, né, tudo que você está disposto a fazer diferente, novo, inovar no mercado, né, fazer diferente do que o mercado está fazendo, vai gerar desconforto, né? E eu tenho certeza que isso não vai ser fácil de tocar, não vai ser fácil de tirar do papel. Então eu quero ouvir quais seriam as dificuldades de a gente colocar em prática essa comunidade WePlan, né? E eu vou deixar uma frase aí para quem faz um primeiro julgamento, né? Poxa, esse negócio de comunidade, eu não sei se eu vou ter tempo para isso, eu não sei se eu vou ter saco para ouvir. Eu sempre ouço uma frase quando eu consumo produtos, né, digitais, conhecimento, cursos, enfim, que é: se você acha caro o conhecimento, se você acha que é caro pagar pelo conhecimento, então você experimenta a ignorância. Muito E aí, o que vocês têm a dizer sobre... Me arrepiei aqui. Eu acho que isso Chocante. resume bem, né, o coração de uma comunidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar que talvez o tempo que a gente está despendendo para isso é um tempo que não só agrega para os outros, como para você também, né? E agrega em conhecimento. Mas vamos lá, as dificuldades de a gente colocar em prática esse modelo. Acho que a Andressa tem bastante para compartilhar isso com a gente também. Ela vinha falando, né, antes da gente começar aqui a gravação, sobre quantas pessoas não estão escutando a gente aqui. Às vezes estudantes, pessoas que estão na graduação, ainda não se formaram e não tem todos esses medos, esses anseios, todas essas inseguranças, ou não sabem onde buscar essas informações enquanto mercado. Exatamente, Isa. E pensa que bacana para esses profissionais que estão chegando agora no mercado poder contar com uma comunidade ali, com pessoas e profissionais na mesma sintonia, né? Com o intuito de ajudar, de evoluir, crescer juntos, né? Ouvir tuas dores, enfim. Se torna, meu Deus, eu já sinto um alívio enorme. Mas enfim, recentemente eu até ouvi uma frase que me marcou bastante, que era a seguinte: você não consegue crescer sozinho, então não finja conseguir. Ou até mesmo, você até consegue crescer sozinho por um determinado momento, né? Mas vai chegar um momento que você vai precisar de pessoas junto com você para o crescimento ele ser mais acelerado, né? Então a gente precisa ser humilde e entender que isso faz parte de nós, seres humanos. A gente precisa de outras pessoas, né? Esse individualismo vai chegar um momento que não vai poder mais existir. Caso contrário, você sempre vai ficar ali, no mesmo. Então, a gente tem uma frase também que crescer dói, né? Que sem dor, sem crescimento, e por aí vai. Mas o que as pessoas esquecem de dizer que essa frase, para propriamente crescer, a gente precisa estar cercado de pessoas que também querem o mesmo, que buscam a mesma coisa, né?
Não adianta você estar lá cercado de amigos e colegas de trabalho ou colegas de universidade que são acomodados, que não têm o interesse em compartilhar suas ideias, compartilhar suas experiências, né? Então, obviamente o teu crescimento ali ele vai se tornar mais doloroso, mas se você estiver com pessoas, com pessoas que estão na mesma sintonia, que colocam tudo de si, que são ambiciosas, que querem o melhor e não se importam, né, de ver o teu crescimento ali junto ao teu, eu me sentiria até orgulhosa se algumas pessoas, se eu pudesse ensinar o que eu sei até então para outras, entende? Então vai de cada um. Mas se você tem pessoas assim, o teu crescimento ele vai ser maior, a chance de você evoluir vai ser maior, né? Então eu acho que é isso e eu tô ansiosa para essa comunidade aí já estar nativa para a gente poder compartilhar muitas ideias e experiências e enfim. Posso dizer também que o meu início foi do nada, né? Eu não fiz curso para aprender o Promob, eu não fiz curso para ser projetista de imóveis. Eu tive o quê? A oportunidade e a experiência compartilhada entre vários colegas que estavam na mesma sintonia, né? Que não se importavam de ver a minha evolução, de ver o meu crescimento, por eles já ter sofrido no passado ou ter feito cursos, isso e aquilo. E isso acho que vai de encontro, Andressa, por exemplo, com trancar algumas matérias na faculdade, né? Com certeza. Por exemplo, hoje vale a pena, isso é um conselho que eu tô dando aí para quem está nos escutando, que hoje vale a pena você se preparar, entender o que você quer de oportunidades da tua vida, que se você receber uma baita oportunidade para estagiar ou para entrar no mercado de trabalho, mas você está conciliando com a universidade, você pode sim parar e analisar se realmente você precisa fazer tudo agora, se precisa terminar em 5 anos. Existe a pressão da família, existe a pressão de amigos, mas novamente, desde o início a gente está falando que você não precisa seguir isso. E se alguém te disse que você precisa seguir isso, a sociedade diz que tu tem que estar com o canudo, que nem diz a Andressa. Na verdade, você precisa pensar em você, né? Se a Andressa não tomasse a decisão há 3 anos atrás de entrar para dentro de uma loja, e a Andressa vai lembrar que ela entrou na condição do que? Ela aceitou tudo que a gente, do que na época foi colocado para ela, Andressa. Então tu vai ter que receber ligações, tu vai ter que cuidar da agenda de montagem, tu vai ter que cuidar da agenda dos vendedores, tu vai ter que servir um café para o cliente. Cara, a Andressa tava lá se doando dia e noite para aquilo. Ela passava o cheirinho na loja, ela arrumava o prato do cliente. Cara, isso é a Andressa, e não tem preço, porque quando agora ela está se lançando para o mercado de trabalho, o que ela sabe fazer de melhor? É cortesia, é atender bem, é direcionar. Cara, agora ela está indo para o mercado de trabalho carreira solo, se arriscando como arquiteta, com toda essa bagagem na mão e com profissionalismo, né? Com toda essa referência que ela já teve de como atender um cliente, como fazer, o que não fazer, o que fazer, o que não fazer, né? Então eu acho que vale avaliar aí realmente o que realmente a gente quer, né? O valor do título, né? Se é realmente válido você fazer o que ama, né? Com leveza, com amor, com paixão, mas não abandonar de fato, né? Eu continuo fazendo, tenho as momento, eu acho, né? É o meu momento, tipo assim, exato. Você tem levou seu tempo 10, também, né? 11 anos para se formar e você é um excelente profissional e faz uma entrega absurda ali na ponta, passa na frente de muitos, porque tem alguns diferenciais. A vida te ensinou muito mais do que lá dentro você sentar e abrir teu notebook e ouvir um professor ou uma palestra. Então, a gente tem que saber a hora de tomar as decisões, né? Porque tudo na nossa vida, você abre mão de uma coisa para ter outra, né? Você queria Escolhas, uma polêmica? tudo é Agora escolhas. você levantou uma super polêmica que eu garanto que quem está ouvindo vai repensar de inúmeras maneiras, né? Talvez não igual como eu penso, mas de maneira diferente, enfim, ou igual, parecida, né? Mas eu acho que essa ideia da gente... Eu estava com meu irmão no final de semana e ele está completando 18 anos e eu falei para ele, se forma no ensino médio e dá um time, porque eu errei, eu não quero que tu erre, né? E aí você vai identificar o que você gosta realmente, faz um curso técnico,
faz qualquer coisa, vai fazer curso na internet, mas escolha de fato que você ama e porque tu vai prosperar nisso. Isso me lembra muito meu filho, ele costuma dizer que não gosta de alguma coisa. Eu digo, mas você nem experimentou, como é que você diz que não gosta, né? Exatamente. Então é uma lição, né? Primeiro experimenta e depois, né? Não sofre por antecedência. Acho que resumindo o que a Andressa falou, Laura, né? Isso aí. Não, é que a Andressa tá falando agora o quê? 2020, 2021, né? E quando eu tava na faculdade, isso há uns 8, 10 anos atrás, também tinha muito isso. Porque a gente ouvia de professores, colegas, enfim, né? Como que você vai, às vezes, não conseguir estágio em escritório, naquele escritório que você queria, enfim. Mas aí, como você vai trabalhar numa loja que não tem nada a ver com aquilo que você vai formar, né? A loja não vai te ensinar nada. Quem que disse, né? E hoje, exatamente, hoje eu só estou chegando onde eu estou porque eu me permitia trabalhar naquela primeira loja onde eu não comecei fazendo projeto. Eu comecei como secretária, eu comecei como atendendo os clientes quando os vendedores não podiam. Então, tudo isso para mim foi agregando. E agora, oportunidades, exatamente, né? Oportunidade. Eu lembro como se fosse hoje. A minha irmã estava comigo, eu falei assim, eu não sei o que eu faço, será que eu vou? Ela falou, é óbvio que você vai, é experiência. E eu, na hora, eu não entendi. Mas hoje eu entendo e consigo, talvez, passar para as pessoas que sim, é experiência. Tudo que qualquer atendimento, e seja você, desde como você vai, quando você encontra alguém na rua que precisa de alguma ajuda, isso também é experiência. A gente não precisa estar dentro de uma empresa para esperar alguma coisa acontecer, né? Você precisa buscar, primeiro de tudo, né? O que Estar presente, Estar aberto. estar presente no momento, né? As coisas acontecem e aí, se você tá ali, é porque justamente alguma coisa você tem para contribuir. Então, aproveitar as oportunidades. Não ligar, é difícil não ligar. A gente vive numa comunidade que é da faculdade ali, que todo mundo fala que não dá, que tem, né, experiência, enfim. Mas, sim, tem que aproveitar a oportunidade. E eu vou puxar o gancho de volta do que o Ismael falou antes. Hoje eu falo as mesmas coisas para quem me pergunta, você faria arquitetura? Com a cabeça de hoje eu faria com outro pensamento. Eu entendo hoje de outra forma. Sim, eu faria. Mas para Laura, que entrou na faculdade com 18 anos, eu diria não. Vai procurar alguma coisa, uma experiência, se conhecer, trabalhar em algum lugar. Mas você ter a experiência. Conversar com profissionais, enfim. É exatamente isso. Muitas pessoas vão sair da faculdade e não vão saber sentar numa mesa, olhar nos olhos do cliente e passar uma negociação, um orçamento. O meu trabalho vale tanto. Está disposto a pagar por isso? Muitas pessoas não vão conseguir repassar valor em projetos, não vão conseguir passar os 5 anos lá que ficou dentro da faculdade para o cliente. É a história do valor e do preço. Mas é porque ela também realmente não sabe calcular o monetário, né? E o valor dela como pessoa também. Ela não entendeu ainda o aí sentido que eu volto vida. naquele assunto que a gente conversava, de você mudar o teu meio ali de convivência. Quando você abre a tua mente para conversar com pessoas que está na mesma sintonia que você, o teu mundo é outro. Então, assim, hoje eu percebo que o meu mundo é outro porque eu mudei o meu mundo de convívio. Os meus relacionamentos são outros, então parte disso vai ser totalmente diferente do que eu vivia, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos, dá um exemplo. Eu costumo dizer que você está descobrindo o teu mundo, não é que você criou, você está voltando para o teu mundo. Perfeito. Você está se redescobrindo. Eu já entrei no outro mérito. E eu acho que entender também que a gente não precisa depender de ninguém para ser o que a gente quer ser, né? A gente depende unicamente de nós, né? A gente tem um objetivo, tem uma meta traçada ali como profissional. Mas, Isma, por que isso tudo influencia a sociedade, a pessoas até então, né? Porque a gente ainda está se descobrindo, a gente vive num mundo de descobertas. A gente é exemplo disso tudo, né?
o tempo que a gente passa... É novamente as escolhas, É que né, tem Andressa? uma cultura que diz que você precisa formar para depois você trabalhar, para depois você... É por isso que a gente está criando hoje, talvez um pé de guerra, né? Vamos dizer, com uma comunidade, que é mexer lá na ferida, né? Você dizer que vários profissionais que se definem como bons profissionais compartilhar coisas do dia a dia. A gente sabe que vai ter profissionais que não vai encarar de uma forma legal. A gente sabe que vai ter profissional que não vai querer nem entrar, eles vão ser credenciados da WePlan, vão usar, mas não vão querer entrar, fazer parte disso, né? Porque não vão achar legal trocar informações com a Laura e com a Andressa, por exemplo. Então a gente tem que entender também esse lado, né? E tá aí tudo bem. Tá tudo certo, Tá tudo mas certo. eu me pergunto, e quando esses profissionais não quiserem mais atuar? Quem vai atender esse público? Que essa demanda, quem que vai dar conta? Então, Os novos que estão buscando oportunidade, né? Nos escritórios. Esse e às mercado é vezes gigante. conseguem, às vezes não. né? Mas também tem uns que já vêm prontos. Já vem com uma mentalidade formada já de, sabe, Mas de tudo isso pegar, é fazer educação, acontecer. né? Isso é da E criação. muitos vêm assim, que tu tem que, né? Porque às vezes não é pronto Precisa, estar né? aberto às oportunidades e às coisas que estão aparecendo ao teu Disposto e redor. disponível, né? Exatamente, Se vocês- disposto e disponível. Vocês vão acreditar, talvez não seja uma... Mas assim, ó, por exemplo, eu sou o responsável pela expansão da WePlan, né? E eu capto novos profissionais, assim como eu conversei com vocês. Vocês estão aqui hoje parceiras nossas, mas eu identifico perfis no Instagram ou através de alguma rede social aí que eu identifico que seja um perfil para ser um credenciado e eu vou entrar em contato com essa pessoa. Às vezes não tem um contato lá mais profissional, por exemplo, o WhatsApp ou um contato de celular. Às vezes tem que chamar pelo direct, por exemplo. Mas aí você vê aquele perfil do Instagram lindo, maravilhoso, com belas imagens, enfim, e com uma descrição lá: amo o que eu faço, arquitetura, né, meu amor Por da minha amor. vida, enfim, ou realizando sonhos. E aí vai o Ismael lá na humildade, abrir as portas da WePlan oferecendo um negócio e essas pessoas visualizam e não retornam. Nem para dizer, Ismael, agradeço, não é o meu momento, sabe? É deixar a oportunidade escapar pelas mãos. Por quê? Talvez porque não é uma grande marca que está chamando eles no momento, sabe? Então a oportunidade, eu acho que tem que ser aberto a tudo. É o que o Renan estava falando. Passou alguém na rua, alguém te cumprimentou, um fornecedor veio lá no teu escritório oferecer um determinado produto. Cara, tira um tempinho ou remarca com esse cara num outro momento, mas dê o tempo que essa pessoa precisa. Porque se ele tá lá para te trazer algo, vai ser sempre algo bom, né? Então, assim... Talvez o tempo que tu deu pra ele vai ser algo marcante e vai te tornar um networking ali de graça, Exatamente. gratuito. Eu tive recentes indicações para trabalhos grandiosos na minha vida, que foi indicação de pessoas que eu jamais achei que poderia abrir portas para mim. Fornecedores, pessoas que realmente eu sempre dei atenção. Então, acho que isso também tem que abrir, né, o olho para isso, né? Estar aberto a novas oportunidades, ouvir as pessoas, né? Então, acho que é essa linha. Laura, você Não, mas queria um comentário contribuir? só. Que o que me deixa um pouco pensativa às vezes é quando eu ouço a palavra potencial, né? O fulano é potencial. Eu acredito que todo mundo seja potencial, talvez não no momento presente, mas para daqui a um tempo, né? 5 minutos, talvez, a pessoa se torne um cliente potencial ou, né, alguém que venha contribuir contigo. Então, não ignorar, não deixar passar as oportunidades de você ter um contato diferente, né? É por isso que a gente fala que a WePlan ela vai atingir apenas 2% dos arquitetos com CAL ativo no Brasil. Porque a gente entende que o momento não é o momento de todo mundo abraçar uma causa, né? E tudo bem, a gente está abrindo para todo o mercado, a gente está conversando com muita gente e a gente sabe que de 10, 2 vai dizer sim. Essa é a conta que a gente se propôs, né, Renan? E a gente está sendo realista, porque a gente está trazendo uma coisa que muda totalmente o dia a dia dessas pessoas, desses profissionais. Então a gente sabe disso. Agora,
esse profissional que não dá a mínima atenção, que não atende, que não dá um retorno, que ignora esse tipo de oportunidade, eu sofro com isso, mas eu entendo, né? Porque eu não estou perdendo, né? Isso Quem também está perdendo é as faz pessoas não abrir o olho para as coisas, isso faz parte do né? crescimento da pessoa também, né? Com certeza. E aí você entra, por exemplo, agora só complementando essa parte de perfil, tu entra no perfil, a arquiteta realiza os sonhos, enfim, né? O arquiteto. E aí você não tem nenhum e-mail, você não tem número de telefone, essa pessoa não sabe se é de Chapecó, se é do Rio Grande do Sul, se é de São Paulo. Cara, tu tá oferecendo e tu vende teu trabalho e você vende, como é que você não tem teus dados lá? Por que o Ismael não pode ter acesso ao teu WhatsApp, por exemplo? Ou perfil privado. Né? Ou perfil privado, que é pior ainda. Né? Então eu acho que... Mas aí a gente entra para mais uma polêmica, né? Porque tem muitos profissionais, eu posso falar que eu tenho o meu perfil pessoal privado e o meu perfil profissional aberto. Mas aí entra duas incógnitas ali que tem o certo e tem o errado, né? Tem a minha verdade e a tua, né? Mas vamos dizer assim, já ouvi de inúmeras pessoas. Pessoas seguem pessoas, não seguem marcas, né? Começa a unificar ali o teu trabalho com o teu pessoal, né? Mas o meu momento, Andressa, agora, é isso. Então eu entendo que eu vou seguir assim. Nada garante que daqui, sei lá, 3, 4 meses, eu simplesmente excluo aquele meu profissional e uno com o meu pessoal. Mas eu não me sinto ainda confortável em fazer isso, entende? Então, e eu acho que não sou a única, né? Tem muitas pessoas, e eu acho assim sensacional quem consegue, tem essa volta de chave, essa virada de chave, que é de unir os dois, sabe? Unir um só. Desculpa. Eu tive no ano passado, eu fiz esse processo, digamos assim, né? É bem legal, que é sabe? Maturação, né? Você tá falando que tem 2 perfis e a Laura tem um perfil só. Eu queria criar um perfil separado, né? Mas aí eu entendi que não tem como separar a Laura da Laura profissional da Laura porque pessoal. Eu não consigo, por exemplo, ir viajar e de repente passar por algum lugar e não lembrar de um cliente, entende? De olhar para alguma coisa e não lembrar, isso aqui vai fazer. Se eu for separar a Laura, CPF tá viajando, eu não vou olhar para nada, não consigo, não dá. Eu compreendo Mas super. Isso é um momento, eu entendo o que você quis dizer. E esse meu momento, tanto que esses dias eu tava pensando assim, né, em relação a isso, que foi no momento que eu decidi fazer, né, um profissional e não unificar, né, no meu pessoal. Eu posto muito, é raro quando eu posto, mas quando eu posto, sabe, várias coisas. E aí tu percebe assim, meu Deus, mas eu postei uma foto minha e ao invés de postar o meu projeto lá que meu cliente amou, aprovou, eu não postei. Por quê? Porque é isso, né? Por que é que eu não tô... É o meu trabalho, é o meu ganha-pão ali, eu tô ganhando com isso, né? Eu tornei pessoas felizes e tal, estão contentes com o meu trabalho, por que é que eu não tô postando, né? Ou postar o teu dia a dia, Ou postar o meu dia a dia, exato. Porque o que gera engajamento, gera novos seguidores e realidade. gera... É o teu dia a dia. Ser você, né? É a transparência. Agora eu vou então dar um exemplo, eu vou levar isso ao extremo, pessoal. Talvez ajude a decidir, né? Mas imagine um famoso. Vocês já viram o perfil do famoso, assim, Lady Gaga, pessoa, mãe de um filho e tem um marido. E Lady Gaga, cantora. Não existe. Isso é o extremo, é o suprassumo, né, do que um ser humano consegue chegar, que é, sei lá, um herói para certas pessoas, é um famoso, enfim. Então ela não só vive aquilo, ela é aquilo. Então tem perfis e perfis. Ok, eu já entendi. Assim que eu chegar em casa, eu vou levar meu profissional e vou unificar. Não, eu gostei disso. As coisas para as pessoas têm que fazer sentido. Assim como eu digo pro meu cliente, faz sentido para ti fazer isso? Ok, vai lá e faça. Se não, né? Mas é legal a gente mostrar essa parte. Mas, Laura, é vendido é uma o quê? vontade. É vendido o quê? É vendido algo que só dá certo. A gente só vive de salto na obra. A gente só vive de salto na obra. Não, a gente não vive de salto, a gente vive de botina. A obra não dá certo.
N vida coisas real. que contribuem. É vida real, não adianta. E as pessoas estão nas redes sociais pra verem isso, pra verem verdade, né? Não Verdade. pra verem coisas... Porque a gente consegue identificar muito facilmente quando uma coisa é feita Fake pra ou estar não. daquele jeito. É feito pra estar no feed. E as pessoas, na verdade, estão nas redes sociais, estão nessas pontes de contato pra falar com gente, né? A gente não quer ir ali falar com uma marca que a gente não se identifica. A gente tá ali pra falar com outra pessoa. A gente sabe que do outro lado tem uma outra pessoa que tá se conectando, tá compartilhando algum ponto Tem com a verdade, gente, né? que tem verdade. E compartilha com a mesma corrente. Mas E a mais minha do que maior isso, ó, dor... às vezes você vai ganhar um cliente pelo teu hobby e não pelo teu vender, tá? Exatamente. E a Por minha... exemplo, se você gosta de andar de moto, você postou que tá andando de moto no final de semana e alguém gera assunto, gente. Por isso que eu digo, eu não tenho medo de postar o que talvez alguém não vai gostar ou ser julgado. Eu realmente posto e falando em rede O social, julgamento faz né? parte, gente. Mas, Isma, entrando agora Infelizmente. mais um ponto. Por exemplo, Gera intimidade, gera engajamento. eu tenho os meus clientes, a maior parte das pessoas é no meu pessoal, né? Então poucas pessoas vão seguir nos dois, é óbvio. Depende do que você, do trabalho que você tiver. Sim, exatamente. Mas eu falo assim na questão de muitas vezes o cliente tal vai ver o que você postou lá, não vai se identificar. Por exemplo, eu gosto às vezes de postar eu me divertindo, ou Uma cerveja, eu mando uma uma cerveja porque aquele e dando cliente não vai conectar contigo. saindo da minha zona de conforto, diferente do que ele me vê ali Mas do tu é outro um lado da humano, mesa. é aí que Exato, tá. exato. Mas Isma, entende que eu não sou a única que penso assim. Inúmeras pessoas pensam da mesma forma pelo fato do quê? Se importar com o julgamento dos outros. Sempre Agora eu vou isso. te No dizer- final de sempre. tudo é sempre isso. Agora eu vou fazer uma pergunta. E vamos dizer que você tá no barzinho X lá e você não postou nada, ele não te segue. E ele te encontra lá e ele diz, essa pessoa não é a mesma que eu conheci na loja tal. Ou não é aquela que me atendeu. Ela se porta muito diferente. Não imaginei que ela fosse assim. É isso aí. É a mesma coisa das Eu vestimentas, compreendo por exemplo, super. né? Aham. Me vestir de E terno aí, todo conecta dia. como? Aí me achou de calção e chinelo. Putz! É dele que eu tô comprando? Poxa Tipo, vida. cara, é muito mais Eu fácil ser a entendo gente. que eu estou de deixando quando a de gente- ser muitas vezes a Andressa, né? Que gostaria de... Por exemplo, isso aqui que eu tô falando hoje, jamais me imaginaria. Eu, né, sempre tive muita vontade, mas por muito tempo, em outro momento, eu ia ter vergonha, eu ia ter medo do que as pessoas iriam pensar. Ou, meu Deus, quem é a Andressa pra estar falando isso? Sabe que é uma missão da WePlan apresentar a Andressa pro mercado. Uhum. Esse podcast aqui pode atingir clientes para você. Entende? Então a gente está com essa missão também. A gente tem o nosso site que vai divulgar a marca do escritório, a marca que vocês desenvolveram, que vai impulsionar vocês. Então tudo é um canal. Então onde se puder falar, que nem o Johnny fala, na fila do pão, fale sobre a Andressa e sobre o que a Andressa se propõe a fazer como arquiteta. Cara, isso ganha assim, ó, muita gente. Né? E você não afasta as pessoas, porque a chance de as pessoas acharem você fútil é muito maior quando você não se expõe. Eu só queria dizer para vocês que o que vocês acabaram de presenciar aqui é a timeline de uma conversa em comunidade. São visões diferentes, ideias diferentes, maneiras diferentes de se fazer as coisas, e a gente está discutindo sobre isso. E assim, não existe certo e errado, né? A gente não cria uma comunidade para dizer o que é o certo, dizer o que é o errado. A gente cria isso justamente para expor como as coisas acontecem, né? Como a vida realmente é, como o trabalho é, enfim, no dia a dia. E aí as pessoas tomam as suas decisões, as suas conclusões, e cada um assimila da maneira que bem achar melhor. Então esse foi um excelente exemplo de um trecho aí de comunidade free para vocês que estão ouvindo. Então, vocês imaginam, se essa conversa já gerou esse assunto, imagina colocar mais 5 Andressa dentro da sala, mais 5 Laura dentro da sala, e aí permitir que esse pessoal converse, né? Então, acho assim, esse é o principal desafio, né? É lidar com todas essas personalidades, né? Porque fatalmente vai ter visões diferentes, né? E qual é o intuito de tudo isso? Eu lembro de uma frase, uma historinha rápida, na verdade, que é da comparação entre você
dialogar, conversar com uma pessoa e de você comprar algo de uma pessoa. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Em uma delas, você compra, você dá o dinheiro, a pessoa te dá o produto, né? De certa forma, a pessoa que vende o produto tem uma relação, né, que ganha mais do que você, né? Agora, na conversa, no diálogo, quem está conversando um com o outro é uma relação sempre ganha-ganha, ou seja, os dois vão sair dessa conversa ganhando, né? Então, a comunidade tem esse poder de fazer com que, saindo de uma conversa, saindo de uma discussão como essa, como a gente acabou de presenciar, a gente consiga ter uma relação ganha-ganha, ou seja, eu vou absorver para mim o que é interessante, eu vou ver o que eu vou fazer, né, na minha vida profissional. Agora eu tenho uma outra leitura do que é unir os perfis ou não, né? Eu não estava vendo esse lado, mas o que me permitiu ter contato com isso? Ter contato com outras realidades, e a única maneira de se fazer isso é network, é comunidade, é relacionamento, enfim. E agora, Johnny, eu fecho com uma frase: você nunca perde, ou você ganha ou você aprende.